Meu nome é Manuela, eu sou proprietária da Italínia de Indaiatuba. A gente está aqui com a loja na cidade há 4 anos bem desafiadores. E eu conheci a Cômodo há cerca de 2 anos atrás, através de uma captação incrível, que a captadora da agência me ligou. Eu já estava super desgastada entre várias agências que a gente fazia grandes investimentos e o retorno era ínfimo. E eu não estava escutando mais ninguém. Essa pessoa fez um trabalho de captação incrível no sentido de abrir meu coração para escutar mais uma que eu estava dando portada na cara de todo mundo. Fizemos uma reunião e foi assim que eu conheci a Cômodo. De modo geral, o desafio principal é sempre ter cliente que compra, né? Obviamente que as campanhas de marketing atraem muitos clientes, mas nem sempre qualificados, né? Uma enxurrada de trabalho que a equipe comercial fica atolada, projetando e não sai negócio. Então, nosso desafio era esse. Muito cliente, mas pouquíssimo qualificado. E o desafio maior era o faturamento, né? Fazer esse cara comprar aqui dentro da casa e uma coisa ligada à outra. Cliente qualificado compra, cliente fraco não compra. Porque quando você inunda a equipe de cliente ruim, né? Cliente que não é o perfil, não tá afim, a equipe fica desgastada, né? Porque existe tanto a ausência de faturamento e comissão, porque a equipe comercial vive em busca de comissionamento, né? Obviamente, esse é o negócio. E com isso, a frustração. Então, a equipe não vende, trabalha muito, tem aquela sensação de estar trabalhando demais e não tem venda. As agências que trabalhavam com a gente, elas não me davam dados. Então, eu sabia que não estava dando certo, só que eu, enquanto gestora, proprietária, não conseguia ter informação para falar, aqui a gente está errando, aqui a gente tem que corrigir. Eu não conseguia, porque eu ficava no escuro. Isso me incomodava demais. Aí a gente fez uma reunião com o Daniel, e aí o Daniel deu um show de conhecimento, né, de saber o que estava fazendo e de como que eu ia ter a metrificação de tudo que eles estavam fazendo. E aí a gente firmou a parceria. Olha, para mim a Cômodo foi uma parceira muito importante em todos os aspectos, né? Essa característica de informação, de dados, é muito importante para mim, mas com certeza para a agência mais ainda, né? Então, toda vez que a gente tinha alguma mudança do comportamento do cliente, rapidamente a gente conseguia fazer, nas nossas reuniões, fazer as correções e mudar o curso do jogo. Então, eu acho que o principal diferencial é esse. A gente tem um relacionamento muito próximo, então eu tenho um contato diário com a equipe, né? A gente tem uma equipe que cuida da gente, então eu não estou aleatória dentro da agência, que todo mundo cuida de todo mundo. Então, eu tenho uma equipe que me conhece, que sabe como é o perfil. Por exemplo, tem alguns aspectos aqui da loja que não dá para mexer, que tem que ser daquele jeito. Então, a equipe já sabe que já conduz, não esquece, porque quando você tá na mão de muita gente, você todo tempo tem que estar falando, explicando. Esse é um grande diferencial. Os dados, a proximidade e a proatividade. A Cômodo, ela sempre, como ela está muito próxima, ela sabe o que está acontecendo na loja, ela conhece as minhas dores, ela própria me propõe algumas ações para a gente trabalhar dentro da empresa, e que vai muito além do marketing. Vai até... eles chegaram, eu falo que é uma invasão, mas foi uma invasão positiva, eles invadiram a minha estratégia. Tipo, Manu, aqui dá para melhorar assim, assado, organizar meus processos, automatizar meus processos. Então, foi um 360 mesmo. Sim, a última, né? Foi a última situação que a gente viveu aqui, foi exatamente essa. A agência identificar que a gente tinha uma falha de gestão aqui do processo comercial, né? Onde começava, o que cada um fazia. Apesar de ser muito definido, a gente não estava tão profissionalizado nesse aspecto, né? Então, quem vê de fora vê melhor, né? Então, a Cômodo enxergou, olhou, propôs uma alteração aqui no layout do atendimento, de quem começava, quem fazia o quê, qual que era o ciclo do cliente dentro da loja. E isso foi uma proposta deles. Eles identificaram, eles propuseram e passaram, acho que quase um mês ou mais aqui dentro da loja me acompanhando. Então, foi um projeto, assim, muito fora da curva, que dificilmente alguém faz por um parceiro. A gente tem um grupo de WhatsApp, né, com toda a equipe da Cômodo e a minha. Então, no grupo que a gente tem, tô eu, a minha gerente comercial e uma pessoa que é a nossa SDR. Então, dentro desse grupo, qualquer escapadinha que acontece, a gente já sinaliza a Cômodo e vice-versa. Exemplo, a gente tinha uma campanha que estava rodando, que era uma campanha sazonal, e essa campanha, em dado momento, ela não estava mais dando quantidade de leads suficiente que a Cômodo acha satisfatória.
Então, numa dessas reuniões, eles já sinalizaram a gente que teria que cortar essa campanha. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ia sair um lançamento dentro da cidade. Então, se a gente não tivesse esse contato muito próximo, a agência que fosse trabalhar, né, ia cortar essa campanha, porque não estava gerando, mas a gente, o lojista, sabia que estava para sair um evento. Então, nessa reunião, nessa comunicação que a gente teve dentro do WhatsApp, rapidamente a gente tomou uma decisão mais assertiva e manteve a campanha. Uma percepção muito sutil que a rotatividade da equipe, por exemplo, como os leads vêm mais qualificados, eles saem mais venda, a equipe tem mais sucesso e não fica aquela rotatividade de funcionário entrando, funcionário saindo, de time de venda, que o funcionário entra, a coisa não dá certo, imediatamente ele acha que é a empresa, né? E quando a gente começa a ter mais assertividade nos leads, até a equipe comercial fica, né? Não fica entrando, saindo. Então, eu acho que isso foi uma grande mudança, né? Nessa assertividade, nessa qualidade do lead, né? A outra foi eu saber o que está acontecendo em números, porque não sabia por que não está vendendo. Quantos clientes vieram? Quantos fecharam? Não tinha essa noção, porque vinha cliente de várias fontes antigamente. A Cômodo centralizou um sistema, então ela tem um sistema que todos os leads entram, a gente tem um funil de vendas que vai avançando com esse cliente. Acho que o principal foi eu saber o que está acontecendo, porque nem saber se as outras empresas iam bem ou porque iam bem ou mal. A gente sabe por causa do faturamento, mas como que eu sabia se era ela? Se a culpa era da agência ou se era da equipe de vendas? Eu não conseguia identificar isso. E eu acho que o principal da Cômodo foi isso. Eu saber onde que está o gargalo, onde que está a falha e onde que dá para melhorar. A gente tinha CRM, a gente chegou a trabalhar com diversos CRMs, mas com tentativa e erro, né? E não tinha um suporte, não tinha quem entendia do CRM, a gente que ficava tentando. Então, a gente chegou a instalar... Chegamos lá Trello, né, que é o basicão, de cara, foi Trello. Depois a gente usou o RD Station, aí depois a gente usou outro e era uma troca de sistema incansável, porque a gente tentava e não dava certo, e era muito por falta de processos definidos, né? E por falta de conhecer a ferramenta, de conseguir explorar a ferramenta, porque até você pegar o jeitinho e tal, como a Cômodo já veio com um sisteminha deles e tudo mais, então eles davam suporte, eles ensinavam, olha, aqui não tá dando certo, ali não tá dando certo, então ficou mais simples da gente seguir, né? E fora que eles já sabem, né? Porque eles já têm essa expertise com lojas de planejados, então eles já sabem quem usa, como usa, então eles vão replicando as boas práticas. Sim, eu entro no CRM, eu sei quantos clientes estão em cada etapa da venda e quanto tempo que eles estão lá. A gente sabe, em média, quanto tempo que um cliente entra e quanto demora, na média, para um contrato ser fechado. Antes eu não fazia ideia. Hoje eu sei que em 5 semanas é a média de fechamento de um cliente novo, que entra, na média, em 5 semanas ele fecha. Isso eu não tinha, esse dado não tinha. Então, especialmente no começo, foi desesperador. Porque você imagina, você abre uma loja 5 semanas, não tá nada vendendo, meu Deus do céu. E eu não sabia disso. Depois, com a Cômodo, com informações e tudo mais, aí, pô, é normal, é isso mesmo. A roda tá girando. Então, agora a gente tem bastante clareza do que está acontecendo. E a gente desenvolveu isso junto com a Cômodo, né? Quanto tempo que eu vou trabalhar esse cliente até descartar ele por completo? Então, a gente definiu aí um padrão de quantas vezes a gente vai conversar com esse cliente e a gente mudou uma ou duas vezes para ajustar, né? Com a realidade daqui, por exemplo, em São Paulo, o cliente é muito ágil, ele vai, fecha e acabou. Aqui no interior é diferente, o cara tem tempo, ele vem, ele senta, ele conversa, ele vai na outra loja, blá, blá, blá. Então a gente teve que personalizar esse funil e quanto tempo que a gente trabalha esse cliente. Então hoje a gente sabe que na média é esse prazo, então o meu dia a dia com esse cliente, ele é diferente. Antes era aleatório, era mesmo assim, encher o saco, deixa esse cliente pra lá, não quer comprar, tchau. Agora que a gente tem essa informação, a gente vai trabalhando, passou-se 5 semanas, passou-se o funil, né, a dinâmica do funil, que são X contatos via WhatsApp, X contatos via telefone, passou todo esse passo a passo, né, essas camadas de atendimento, aí sim a gente coloca o cliente num bolsão de descarte. E ele vai ser esquecido e abandonado? Não. Ele vai ser trabalhado em algum outro momento, em alguma outra campanha. Então isso ajudou demais, porque a gente, na verdade... Mesmo que aconteceu uma pontualidade, tá vindo menos lead da captação em si. Eu tenho um bolsão enorme de clientes ali que eu sei o que aconteceu com ele, quantas vezes a gente falou, se dá ainda para falar, se não dá para falar. Então, tem mais um aquário ali para captar. É isso, a parceria, né? É o tipo de relacionamento que a Cômodo
tem com a gente o cuidado, né? Aquilo que eu falei no início, que é a Cômodo tá com a gente. Ela sabe o que tá acontecendo comigo. Eu não preciso ficar eu demandando a Cômodo, enchendo. Por que isso? Por que aquilo? Olha, faz isso. Cadê a arte? Não preciso fazer isso. A Cômodo sabe o que tá acontecendo e eles se importam. Então, eles estão sempre atrás, não me deixam faltar na reunião. Quando eu atraso na reunião, me liga e marca de novo. Então, o que me fez ficar foi a parceria no sentido de realmente eles se importam. Realmente eles estão interessados no meu sucesso. Isso que me fez ficar. E ter também esse momento de única agência, porque faz toda a diferença. Ter um parceiro que se importa com você, que não tá recebendo só mensalidade, tchau. Se você não faturou, o problema é seu. Todo investimento é uma dúvida, né? A gente tem sempre muito medo de colocar o dinheiro e perder e não dar certo. A Cômodo, com a minha experiência que eu tive com vocês, é a agência mais confiável. No 360, a Cômodo tá junto com o cliente em todos os aspectos. Então, eu acho que o grande diferencial é você saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, porque quando a gente coloca o recurso ali, a gente é um buraco negro, a gente não sabe o que é. Então, informação, retorno sobre investimento. Isso é uma coisa muito importante, que eu não sabia. Eles mandam um relatório pra gente falando quantas vezes o dinheiro que eu investi na agência voltou em faturamento. Isso é muito incrível. Se eu coloquei 10 mil reais de investimento, 5 mil reais de investimento, quanto que isso transformou? Isso é muito legal também. Ninguém fazia isso, ninguém me mostrava isso, né? Mas hoje, se eu tivesse que sentar com algum cliente para falar, olha, contrata a Cômodo, eu acho que seria isso. Hoje, você vai, contratando a Cômodo, você vai ter acesso à informação, eficiência na qualidade do lead, 360 na loja, na dinâmica da loja, né? E um parceiro pro que deve um parceiro que está com você de verdade, que não está ali só recebendo mensalidade. O retorno sobre o investimento foi incrível, só que ele só foi incrível porque eu sei que ele aconteceu, porque antes parecia que não, né? Tá colocando, tá dando nada, tá colocando. A sensação que era tipo assim, tá bom, se eu não fizer, vai dar também. Mas não é. Eles me mostraram que o trabalho e a ação de marketing, de captação de cliente e todo o processo que eles implantaram dentro da empresa, do funil de vendas e tudo mais, dessa jornada, né, da compra, fizeram toda a diferença. Então, sim, o investimento versus o que me trouxe de números foi incrível. Mas eu diria que é um dos meus melhores parceiros comerciais. Eu acho que dentro da empresa a gente tem vários parceiros que são basicamente os fornecedores, né? E a Cômodo é o único de verdade que se importa com a gente. Assim, é a empresa que está sempre interessada, entra em contato, não deixa a peteca cair, dá conselho. Então, assim, hoje, se alguém me falar qual que é a melhor coisa da Cômodo, eu não me sinto sozinha, porque eles estão lá, eu divido minhas dores com eles e eles me ajudam a olhar sob uma outra ótica. Às vezes tem problema que nem é da conta deles, que eu desabafo, quando eu vou ver eles já estão me dando solução. Então, assim, é um parceiro comercial incrível.